Olá, meus queridos. Estou aqui de volta para a gente continuar nossa lição 43, na segunda parte. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Tudo o que a gente for fazer aqui, a gente tem que se colocar em disponibilidade para ser guiado, para ouvir a guiança, não ir a lugar nenhum mais, não fazer nada, nem tomar nenhuma atitude precipitada, não falar nenhuma palavra que não seja inspirada, porque nesse ponto que a gente está de estudo, a gente já pode fazer isso, a gente já tem total condições de parar, respirar e chamar Jesus, chamar o Espírito Santo para a gente não fazer mais nada sem eles. Eu já sentei aqui na frente dessa tela aqui umas 4 vezes, 5 acho, para gravar a parte 2 dessa lição. E não estava dando certo. E agora dessa vez eu me dei conta que as outras vezes que eu sentei aqui, em nenhum momento eu tinha entregado a guiança para Jesus e para o Espírito Santo. Então não dava certo, eu tinha que sair. Mas acho que agora vai. Então vamos lá? Então a gente segue a partir desse outro parágrafo da lição que diz: tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Porque em Deus não existe percepção. Em Deus só existe conhecimento. Lembra que a gente viu na parte 1? A percepção é do mundo do sonho, é do mundo da ilusão, porque percepção é os sentidos. É visão, é audição, né? É o tato. Tudo nesse mundo de dualidade é percepção. Quando a gente está vendo com óculos do ego, é uma percepção totalmente distorcida. Mas aos poucos, com treino, a gente vai adquirindo uma percepção verdadeira no sentido de ser um reflexo da verdade de Deus. Ainda não é conhecimento, mas é um preparo para o conhecimento. Muitas vezes, estudantes tentam juntar ou trocar afirmações num curso em milagres, para que pareçam estar dizendo que Deus realmente criou o mundo e que Ele é santo, mas que Ele não criou o mundo que percebemos erroneamente. Não é isso que Jesus está ensinando. E sentenças como essa deixam isso muito claro. Sentenças como essa: tu não podes ver em Deus. Porque ver pressupõe dualidade. Alguém que percebe e aquilo que é percebido. Compreende que são coisas separadas? O reino da percepção, portanto, está fora de Deus.
Isso está refletido em afirmações como essa: tua vida não é uma parte de nada que vês. Novamente, o próprio fato de pensarmos que vemos algo fora de nós é a prova de que o ser que vê não pode ser real. A dualidade e a não dualidade, a percepção e o conhecimento são estados mutuamente excludentes. A vida verdadeira é apenas do espírito, que está além da dualidade sujeito-objeto, ou perceptor e percebido. É por isso que Jesus faz essa afirmação do nível 1 no texto. Não há vida fora do céu, onde Deus criou a vida. Lá a vida precisa estar. Em qualquer estado separado do céu, a vida é uma ilusão. Mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Nós temos nessa única sentença expressões tanto do nível 1 quanto do nível 2. O desfazer daquilo que nunca foi é uma afirmação do nível 1. A separação nunca aconteceu. No entanto, enquanto acreditarmos que estamos aqui nesse mundo de sonho, o Espírito Santo, a expressão do amor de Deus dentro do sonho, tem um propósito e uma função. Essa função, que sabemos ser o perdão, constitui o aspecto do nível 2 de um curso em milagres. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo. Vamos voltar lá para a gente não perder o fio da meada, como eu digo. Então Jesus diz que na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. Isso ecoa as primeiras lições, nas quais Jesus ensina que nada no mundo tem significado, porque nós demos todo o significado que elas têm. O significado de provarmos que estamos certos e Jesus está errado, que a separação é real. Uma vez que pedimos a ajuda de Jesus, no entanto, a percepção realmente tem um significado, não na realidade, mas um significado baseado na realidade. Em outras palavras, o significado da percepção da mente certa é o de que ela é um reflexo da verdade, não a verdade ainda, mas um reflexo da verdade de que somos um em Deus e que a separação é um sonho sem significado. O reflexo da verdade dentro do sonho é o de que nós somos um ao compartilharmos um propósito e necessidade comuns. Isso é assim porque compartilhamos o mesmo ego. É uma somente certa, uma somente errada. Sendo que essa mente errada é um sonho. Então, na verdade, a gente só existe uma verdade, só existe uma realidade, só existe uma escolha.
É útil nos lembrarmos de que a filiação é uma, no céu como Cristo, a mente única, e na terra como um ego, a mente dividida. Portanto, cada fragmento aparentemente separado da filiação carrega em si a totalidade do sistema de pensamento de separação e julgamento da mente errada do ego, e a totalidade do sistema de pensamento de unidade e perdão da mente certa do Espírito Santo. Portanto, todos nós compartilhamos a insanidade do fragmento sombrio de separação dirigido pela culpa, assim como a sanidade do perdão, o reflexo repleto de luz da unicidade do céu. Claramente, portanto, o ego não poderia prover o significado da nossa verdadeira percepção. É por isso que é essencial distinguir entre essas duas vozes dentro das nossas mentes divididas. Um dos objetivos principais do livro de exercícios é esse, a gente saber distinguir entre essas duas vozes. A voz do Espírito Santo que está nos ensinando a nos voltar para a percepção que é o reflexo da verdade. A percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa o seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Esse é um ensinamento extremamente importante, o Kenneth fala aqui, que não foi elaborado aqui nesse exercício, é um tema-chave de um curso em milagres, que diz assim: perceber a cura do teu irmão como a tua própria é assim o caminho para lembrar-te de Deus. Pois esquecestes os teus irmãos com Ele, com Deus. E a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Lições futuras vão expressar esse tema também. Perdoar o nosso irmão, portanto, é perdoar a nós mesmos. E isso é o reflexo do princípio de expiação, de correção, que diz que a separação nunca aconteceu. A unicidade do Filho de Deus nunca foi comprometida. Portanto, meu perdão a você reconhece que compartilhamos o mesmo propósito. O que pensamos ter acontecido nunca aconteceu de forma alguma. E nós permanecemos como Deus nos criou. Depois vai ter uma lição assim. Um filho unido a si mesmo e à sua fonte. Então, o sonho é de que nos separamos da fonte, de Deus, do nosso Criador, e nos separamos de nós mesmos. Por isso que a gente sempre parece que precisa do outro para ser completo. Porque a gente se sente separado, sozinho. Dilacerado em bilhões de pedaços. Mas isso é apenas um sonho. Como se a gente estivesse realmente sonhando que se explodiu e se separou em bilhões de partes. Então parece que a gente está sempre buscando os outros fragmentos para se sentir completo. Mas isso seria... Isso teria significado realmente da gente se unir com todos para voltarmos a sermos um, se a separação realmente tivesse acontecido, mas ela não aconteceu. Tu não podes ver a parte de Deus porque não pode ser a parte de Deus. Você não pode ser separado.
de Deus. O que quer que faças, está fazendo nele. Porque o que quer que penses, pensas com a sua mente, com a mente de Deus. Jesus está falando apenas de ver, fazer e pensar com a mente certa, porque o ver, fazer e pensar do ego são um ataque a Deus, destinados a nos manter separados dele. Portanto, em nossas mentes certas, não podemos ver a parte de Deus. Se vamos ver nossos irmãos como inocentes, isso só poderá ser feito quando pedirmos ajuda a Jesus ou ao Espírito Santo, um pedido que diz: eu quero que seja provado que eu estou errado. Se eu estou errado, Deus está certo. Na verdade, ele não vê, pois não existe visão no céu. Deus, né? Na verdade, Deus não vê, pois não existe visão no céu. Mas a realidade de Deus se torna a base para a visão, o reflexo da verdade no sonho. Se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus, não podes ver separado de Deus. Mais uma vez, Jesus diz claramente que a visão não é real, exceto no sentido de que ela reflete a unicidade da realidade. Esse reflexo é o propósito do Espírito Santo, que é o perdão. Uma vez que esse propósito é cumprido, a visão é desnecessária e sua natureza inerentemente ilusória faz com que ela desapareça. Esse uso da palavra real em termos de visão é similar à explicação de Jesus sobre o mundo real. Vamos ver o que Jesus fala aqui do capítulo 26, no finalzinho do livro texto. Esse é o fim da jornada. Temos nos referido a ele como o mundo real. No entanto, existe aqui uma contradição, pelo fato de que as palavras implicam uma realidade limitada, uma verdade parcial, um segmento do universo que se tornou verdadeiro. Isso se dá porque o conhecimento não ataca a percepção de forma alguma. Conhecimento não ataca a percepção. Ele apenas reconhece o que a percepção é. Nada. O mundo real é real na medida em que seu estado mental reflete a realidade do céu, a unidade do Filho. No entanto, ainda sendo uma correção de uma ilusão, embora a ilusão final permanece ilusório também. As instruções que se seguem nos parágrafos 4 a 6 refletem a ênfase anterior na similaridade implícita entre o que vemos e nossos pensamentos. Então, Jesus orienta 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje, um o mais cedo possível e outro o mais tarde possível no seu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as
que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é a minha fonte. Eu não posso ver essa escrivaninha à parte dele. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Mais uma vez, vemos Jesus nos pedindo para aplicarmos a ideia para o dia às especificidades de nossas vidas, até mesmo as mundanas. Porque é a substância que a gente tem. É o material que a gente tem na sala de aula. Então, Jesus vai se utilizar do material que a gente tem na sala de aula, né? É assim que aprendemos que não existe hierarquia de ilusões. Todos os problemas são o mesmo. E, portanto, nenhuma ordem de dificuldade em milagres. Todas as soluções são a mesma. Como uma lição posterior ensina. Um problema, uma solução. Embora essa parte do período de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática, sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenham uma relação óbvia com a ideia, mas não devem estar em oposição a ela. Exercícios como esses nos lembram de que nós realmente temos uma mente certa e, portanto, uma forma de olhar da mente certa. É importante reconhecermos isso em nós mesmos, pois nos oferece os meios necessários de comparação quando nossos pensamentos se voltam para o julgamento do ego. Comparar os dois, trazer o julgamento à visão, nos permite fazer a escolha correta e sabermos que somos verdadeiramente abençoados como o Filho de Deus. E a verdadeira negação a gente tem que fazer quando a gente escolheu o ego. Quando a gente escolheu pelo ego, quando a gente se percebe escolhendo pelo ego, que é quando a gente está transtornado por qualquer motivo, quando a gente tem uma explosão de raiva, quando a gente está magoado, quando a gente está triste, enfim, quando a gente não está em paz.
Quando a gente não está em paz, é porque a gente está escolhendo o ego. E o que é mais maravilhoso, a gente sabe que a gente pode escolher de novo a qualquer momento. E eu acho que é isso que muitas vezes faz a gente se atrasar tanto, sabe? É a gente saber que a gente pode ficar escolhendo e desescolhendo, escolhendo e desescolhendo, escolhendo e desescolhendo. Mas é assim que Deus é assim que é o Espírito Santo e é assim que é Jesus. Amorosos, generosos, pacientes com as crianças que estão brincando em sonhos aqui, escolhendo sofrer, acreditando que para crescer, para ser feliz, precisa sofrer primeiro. Isso é uma crença, tá no mundo da percepção. Não seria necessário nada disso. Apenas desistir. Desistir do sofrimento. Desistir da percepção. E escolher pela visão. Com Deus. Se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, que o ego já está querendo entrar ali de novo e a gente já está querendo escolher pelo ego, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abra os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios, que é: Deus é minha fonte, eu não posso ver a parte dele. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra, no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Em uma sentença que devemos repetir com frequência, Jesus diz: Tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendentes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Isso que eu estava falando não faz muito. Que a gente se passa. Sabe as crianças que se passam quando o pai e a mãe são tolerantes e pacientes demais? Então é isso que a gente faz, porque a gente está muito mal acostumado com a paciência de Deus. Então a gente é demais tolerante em relação às divagações da nossa mente e condescendentes com passividade às criações equivocadas da nossa mente, das nossas projeções, das nossas alucinações, das nossas invenções. Como no texto, Jesus está nos pedindo nessa lição para nos tornarmos cada vez mais vigilantes contra os pensamentos do nosso ego. Eles não vêm de forma espontânea, mas são defesas que nós escolhemos para nos impedirem de alcançar a meta desses exercícios. A última coisa que nossos egos querem é que nós aprendamos a questionar seu sistema de pensamento de separação, especialismo e julgamento. Ao aplicar a ideia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia.
Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é minha fonte. Eu não posso te ver a parte dele. Eu não posso ver o meu irmão a parte de Deus. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensam serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção desse tipo. Porque, de toda maneira, não existe isso de estranhos e conhecidos, né? São só corpos estranhos e conhecidos. Jesus está nos lembrando novamente da importância de estarmos vigilantes sempre que um pensamento angustiante cruzar nossas mentes. Quer seja de forma intensa ou leve, não importando qual acreditemos ser a sua fonte. Quando isso acontecer, deveríamos imediatamente ir ao Espírito Santo em busca de ajuda e dizer: por favor, ajude-me a olhar para isso de forma diferente, porque eu não estou em paz. Eu estou passando por uns treinos assim que estão sendo desafiadores. Eu estou escolhendo esse desafio ultimamente. E essa lição está sendo fantástica para isso. Por favor, Espírito Santo, me ajude a olhar para isso de forma diferente, porque eu não estou em paz. Sabe aquele caminho de escolhas que a gente chega num trevo assim e a gente se coloca e agora vou para cá, sabe? E a gente não silencia o suficiente. A gente pergunta: e agora? Para onde que eu vou? Mas a gente não dá o tempo para ouvir. A gente é condescendente demais com as viagens da nossa cabeça, então a gente dá ouvidos para as novelinhas do ego que diz: ah, mas se tu for por aqui, isso e aquilo outro, não sei mais o que, isso pode acontecer e aquilo outro pode não acontecer e tu pode ter esse e aquele problema e esse e aquele problema. Ah, mas também se tu for para aquele lado ali, tu também pode ter esse. E aí o medo acompanha, né? E todos nós passamos por isso toda a vida, né? Às vezes a gente pode até ficar por um tempo sem se deparar com essas situações de escolha, mas até quando a gente não está escolhendo escolher algo, é uma escolha, né? No final do capítulo 5 do livro-texto, Jesus nos pede para fazermos a seguinte série de afirmações quando não estivermos em paz. Elas deixam claro que se não estamos em paz, é nossa responsabilidade e de mais ninguém. Tonhonhon, como eu digo. É tu que está escolhendo não estar em paz. Ninguém mais. Ah, essa é maravilhosa. Olha só, gente. É como uma oração, tá? Devo ter decidido errado porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma porque quero estar em paz.
Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada se eu lhe permitir. Ai, Jesus! Nosso querido irmão mais velho. É muita gratidão que a gente tem por ti. Escolho permitir-lhe. Escolho permitir ao Espírito Santo, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. É lindo, né? É lá no capítulo 5. Dessa forma, a defesa da projeção é desfeita e a responsabilidade devolvida à parte tomadora de decisões das nossas mentes. Jesus conclui essa lição dizendo: se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de prática sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim da tua função. E eu vou repetir. Deus é a minha fonte e eu não posso ver a parte dele. O propósito de Jesus, obviamente, não é nos fazer sentir culpados, mas em vez disso, nos lembrar de que estamos fazendo o livro de exercícios porque queremos aprender o que um curso em milagres está ensinando. Portanto, temos que ser vigilantes em relação ao nosso ego, ao praticarmos essas lições. Já vimos e devemos ver novamente que Jesus quer que nos tornemos conscientes da nossa resistência a praticarmos essa vigilância. Só então podemos escolher contra o nosso medo. E a gente finalizou a lição 43. Eu precisava muito dessa segunda parte dessa lição. E eu precisava ter visto ela pela manhã ainda. Eu precisava ter feito a parte 1 e a parte 2 logo depois. Mas eu tinha feito um compromisso. E algo me faz pensar que esse compromisso que eu criei para não poder fazer toda a lição que eu precisava para praticar durante todo o meu dia, pode muito bem ter sido uma resistência. Mas a gente vai descortinando o ego, as suas artimanhas. E a gente continua treinando para fazer sempre aquele exercício de estar vigilante com as nossas mentes e com os nossos pensamentos e deixar de ser tão tolerante com as divagações da mente e com as nossas projeções. Esse é um treino que Jesus está sempre batendo na mesma tecla. Mas tudo bem, como Jesus fala nos outros exercícios, se a gente esquecer de fazer a lição, fazer assim que lembrar. E se esquecer de novo, fazer assim que lembrar. Porque o melhor, o principal, é o nosso momento de qualidade com Deus e não quantidade. Meus amores,
que esse treino de hoje possa ser de muita contribuição para vocês também, como está sendo para mim. E estamos na sala de aula. Quem está na chuva é para se molhar, não é verdade? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã de manhã novamente para a lição 44. Bom final de sábado para vocês. Beijo!